Ela quase perdeu as pernas por conta da alimentação dela, olha só. Pois é, hoje eu vim contar pra vocês sobre o ano que eu praticamente parei de andar, porque eu tinha os hábitos alimentares de uma desgraça. Primeiramente, eu venho me desculpar mais uma vez sobre o meu sumiço. Eu tô trabalhando muito e aí eu começo a gravar e aí eu esqueço. Quando eu chego em casa 8 horas da noite, eu lembro. Putz, eu tava gravando. E aí já não tem mais o que postar. Mas eu prometo que essa semana eu vou tentar com um pouquinho mais de vontade. Mas enfim, voltando pra história das pernas, o ano era 2014. Eu tava na faculdade, tinha ali meus 20 pra 21 anos e eu tava começando no meu primeiro emprego, num estágio. Então eu estudava de manhã e trabalhava a partir da 1 da tarde. E aí eu tava lá, começando meu primeiro emprego, aprendendo a ser uma adulta funcional. E eu não me lembro muito bem porque esse ano foi meio que um borrão pra mim, mas era bem no início, eu tenho certeza. Se bobear era na primeira semana do meu primeiro emprego. E aí eu tava sentada fazendo as minhas coisinhas e comecei a sentir uma sensação de queimação, meio que pinicando nas minhas pernas. Quem é mais próximo de mim sabe que eu sou uma pessoa extremamente alérgica e eu tenho eczema atópico desde que eu saí da barriga da minha mãe. Então na minha cabeça foi, putz, tô tendo uma crise alérgica. Fui no banheiro, baixei as minhas calças e nada. Aí eu pensei, bom, estranho, mas sei lá, pode ser que daqui a pouco me dê uma alergia muito louca, vou ficar de olho. O dia foi passando e aquela sensação foi piorando, mas não tinha nada visível nas minhas pernas, eu comecei a entrar em desespero e aí eu fui pro hospital. E aí eu não sabia muito explicar o que estava acontecendo, porque eu tinha que explicar a sensação que eu estava sentindo, não dava pra ver nada. Então o que eles fizeram foi um exame de sangue daqueles bem meia boca que você faz em emergência de hospital e me deram algum remédio na veia que me passou isso por um tempo. Agora as coisas começam a ficar um pouco mais confusas na minha cabeça, porque eu não lembro se isso aconteceu imediatamente no dia seguinte ou alguns dias depois. Mas basicamente eu acordei numa manhã e quando eu fui levantar da cama, eu senti a coisa mais esquisita da história da minha vida. Quando eu levantei, eu senti uma sensação de queimação, que a única coisa que eu consigo pensar pra explicar pra vocês é, sabe quando tá muito frio e você entra num banho muito quente e parece que o seu pé tá meio queimando? É tipo isso, só que mais intenso, e era seguido de uma sensação de cãibra. E não especificamente a dor da cãibra. Era parecido, mas era mais uma queimação, só que ela subia pra minha perna e ela ia ficando gradativamente pior. Sabe quando você tá tendo cãibra e aí quando parece que vai melhorar, ela só vai piorando? Então eu sentei de novo na cama e falei, oi... Dei uns minutinhos, levantei de novo e senti tudo de novo. Ali eu já percebi que tinha alguma coisa muito errada, então eu liguei pra minha mãe e os meus pais vieram me buscar aqui em São Paulo. A partir daí, foi só ladeira abaixo. Esses próximos meses na minha vida foram super confusos. Eu não consigo lembrar o que aconteceu antes, o que aconteceu depois. O que eu sei é que eu ficava indo e vindo de hospitais o tempo inteiro e eu passei um bom tempo tentando entender o que estava acontecendo. E resumindo, essa dor que eu sentia, né, essa queimação com dor, com cãibra, com tudo, ela foi ficando pior. Foi passando o tempo, ela foi ficando pior e nenhum médico sabia o que estava acontecendo. Eu fiz todos os exames conhecidos pela humanidade. Quando eu tava no hospital eu tomava morfina, quando eu tava em casa eu tomava Oxycontin, que é um remédio que é tipo um analgésico muito forte, parecido com a morfina. Eu não dormia porque o remédio tirava um pouco da minha dor, mas não tirava o suficiente. Eu ficava inquieta, eu tomava clonazepam e ele não me apagava. E esse período da minha vida foi meio isso. Eu nunca tava acordada o suficiente, mas eu também nunca dormia. Eu gemia de dor. Você já gemeu de dor? Que é quando a dor é tão forte que você involuntariamente emite sons ridículos. Nessa época também tive muita infecção urinária, acho que muito provavelmente porque como eu não sabia se eu tava acordada, se eu tava dormindo, eu não ia no banheiro direito, então eu tive um monte de infecção urinária. E aí com o tempo, como ninguém sabia o que estava acontecendo, a minha dor não passava, eu não conseguia ficar de pé, eu fui perdendo a força das minhas pernas e eu basicamente parei de andar. Então, eu não perdi a sensibilidade das pernas, muito pelo contrário, eu sentia dor pra caralho, mas eu não tinha força, então eu não conseguia ficar de pé. Nessa época, meus pais ainda não estavam separados, então ainda bem, porque eu tava na casa com o meu pai ainda, e o meu pai basicamente me carregava pra cima e pra baixo. Eu precisava ir no banheiro, ele me levava, precisava tomar banho, ele me levava. E aí, imagina você com 20 anos nas costas e seu pai tendo que te sentar no vaso sanitário. Enfim, continuamos buscando tudo. Eu juro pra vocês, eu fui em todos os médicos que existem. E nesse período, eu recebi algumas possibilidades de diagnóstico que foram assustadoras. Então, a minha mãe recebeu um diagnóstico que ela só me contou depois que eu melhorei, inclusive, de esclerose múltipla. Ela não quis me contar antes de ter certeza pra não me assustar, e ainda bem, né? Também recebi um diagnóstico de um possível tumor. Na época, eu não vou mentir pra vocês, eu sei que parece muito mórbido falar isso, mas eu queria que fosse. Não porque eu queria ter um tumor, obviamente, mas porque eu queria saber o que era, pra fazer algo sobre, eu não sabia o que era.
E aí, depois de um bom tempo, algum médico teve a brilhante ideia de repetir todos os meus exames de sangue. Essa é uma parte que eu devia ter perguntado pra minha mãe pra saber exatamente os detalhes de por que ninguém fez isso antes. Eu não sei se nunca tinham feito isso ou se tinham feito e teve alguma negligência médica de não terem pego alguns detalhes. Eu sei que eu fui fazer esse exame de sangue que eu não me lembro. A minha mãe me conta que eu tava desmaiada no banco de trás do carro e os médicos foram até a garagem do hospital e tiraram meu sangue enquanto eu estava desacordada no carro, porque eu era incapaz de subir. Inclusive, em uma dessas visitas ao hospital, eu tinha tanta dor que eles me apagaram. Você já foi apagada com uma injeção? Eu nunca tinha sido, não é legal. Aí, quando veio o resultado destes 46 mil tubos de sangue que eu tirei, que descobriram o que era. Basicamente, eu não tinha vitaminas no meu corpo. O mais crítico de todos eram as vitaminas do complexo B, que, se eu não me engano, é mais comum das pessoas terem deficiência, assim, mas no meu caso não tinha. Aí o médico sentou comigo, sentou com a minha mãe, obviamente, e o meu tratamento foi literalmente tomar essas vitaminas de forma injetável. Então eu ia algumas vezes na semana tomar essas vitaminas de forma injetável. Já tomou B12 injetável? Eu acho que é a injeção mais dolorida que eu já tomei na minha vida. Eu revezava as bandas, né? Ah, hoje minha perna esquerda tá doendo mais, então vamos tomar a injeção na banda direita. Hoje é o contrário, vamos fazer o contrário. E era uma coisa impressionante, que assim, toda vez que eu tomava a injeção, imediatamente eu sentia um certo tipo de alívio. E aí, conforme eu fui tomando essas injeções, eu fui melhorando. Óbvio que eu tive que recuperar a força das minhas pernas, né? Nessa época, neste momento, eu andava de muleta, porque teve uma época que eu já tava me sentindo um pouquinho melhor, mas eu ainda não conseguia andar. Então eu ia pra faculdade de cadeira de rodas. Aí depois eu passei pras muletas, comecei a conseguir andar com as muletas, e eu lembro do primeiro dia que eu consegui andar sem a muleta. Eu tava na faculdade, eu fui descer uma escada e eu percebi que sem a muleta tava mais fácil. E aí eu lembro que eu filmei e mandei pra minha mãe, tipo, estou andando, estou andando. E aí vocês me perguntam, por que você não tinha vitamina nenhuma no seu corpo? Porque eu fui pra faculdade com 17 anos. Com 17 anos, eu, uma adolescente, morava sozinha, em São Paulo, sem meus pais. Então, dos 17 aos 20 anos, eu me alimentei tal qual uma idiota. E quando eu falo de alimentação ruim, eu não tô falando de, fast food, comia McDonald's, Burger King. Não, eu comia comida industrializada. A minha alimentação era composta de macarrão instantâneo, lasanha de micro-ondas, Hot Pocket. Isso sem contar que, como toda boa adolescente, jovem adulta de faculdade, eu enchia o meu de pinga. E eu lembro quando o médico que descobriu isso me explicou o que estava acontecendo, ele virou pra mim e falou assim, basicamente o seu corpo tá sem combustível e ele tá parando. A sua sorte é que ele resolveu começar pelas pernas. Porque se ele tivesse resolvido começar pelo meu coração, pelos meus pulmões, eu não estaria aqui hoje. E é por isso que, apesar da minha aura mórbida e do meu senso de humor negativo, que vocês tanto acham engraçado, quando eu faço um vídeo mostrando o que eu como, eu sou uma pessoa que come muito bem e nutre muito bem o meu corpo. Então que esse vídeo fique de aviso e de inspiração para vocês fazerem o mesmo. Tá tudo bem você ser uma diva alternativa e ainda cuidar bem do seu corpo. Galera, que perigo, gente. Pelo amor de Deus. Olha, a gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Eu sou um tipo de pessoa que, particularmente, eu não sou aquela pessoa fanática por besteira. Tipo, eu como besteira, mas eu gosto de comida de verdade, sabe? Tipo, arroz, feijão, proteína. Mas tem pessoas que elas não gostam de comidas assim. Elas gostam mais de besteira mesmo. E tu já pensou, uma adolescente de 17 anos morando sozinha, vai fazer merda mesmo, vai comer besteira. Mas ainda bem que ela ficou bem. Isso serve como aprendizado. Esse foi o vídeo de hoje. É um grande prazer te ter aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.